em 539 a.C., quando Ciro, o persa, conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa, a cidade perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk, danificou algumas fortificações e templos. Alexandre o Grande tomou sem esforço Babilônia dos persas em 331 a.C. Apesar de seu efêmero sonho de fazer de Babilônia sua capital oriental, a cidade declinou ao longo de vários séculos. Em 198 d.C., o romano Sétimo Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Recentemente, entre o fim e início do novo milênio, o ex-ditador Saddam Hussein do Iraque iniciou um plano de reconstrução da antiga Babilônia. Ele se considerava neto de Nabucodonosor e seu governo representava o início de um novo império babilônico. Mas a palavra de Deus não falha. O déspota Saddam Hussein foi condenado à morte em 2006 por crimes contra a humanidade. Seu sonho de renascer Babilônia morreu com ele. Hoje, seu palácio é só escombros e seus muros se misturam às antigas ruínas da pérola da Mesopotâmia. Deus declarou que ela jamais seria habitada. A destruição de Babilônia, descrita em Isaías 13, libertaria os descendentes de Jacó, que foram oprimidos por essa cidade. Isso foi cumprido quando Ciro conquistou Babilônia em 539 a.C. Embora ele não a tivesse destruído, aquele foi o início de seu fim, e ela nunca mais ameaçou o povo de Deus. Isaías 13 dramatiza a queda de Babilônia como um juízo divino. Os guerreiros que tomariam a cidade seriam agentes de Deus. O tempo do juízo é chamado de o dia do Senhor. E a ira de Deus é tão poderosa que afeta as estrelas, o sol, a lua, os céus e a terra. O tema da lição de hoje é Brincando de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Oferecemos também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Oi, tudo bem com você? Vamos continuar hoje estudando o livro do profeta Isaías, aqui na nossa lição da Escola Sabatina. Nós estamos na lição 6, né? A gente tem bastante coisa ainda pela frente, mas a lição dessa semana, ela procura tratar sobre os assuntos que se encontram num vasto número de capítulos, né? Porque eles pertencem todo a um bloco, do capítulo 13 até o capítulo 27. Então é um bloco só e vem tratando sobre sentenças e bênçãos também sobre as nações que existiam nos dias do povo de Israel e também sobre o próprio povo de Israel, né? Então o primeiro tópico é o seguinte: sentença contra as nações. Como a gente não vai conseguir ler todos os capítulos, né, não dá para ler aqui, então eu aconselho você que você leia todos os capítulos, né, que você procure. Eu daqui a pouco vou mostrar para você aqui um material bom para você poder fazer o seu estudo bíblico, né, uma coleção de livros que você pode adquirir e que ajudam muito no estudo da Palavra de Deus, né, uma coleção excelente. Então eu fiz aqui um resumo de todos os temas que aparecem nesses capítulos. Então vamos lá. O capítulo 13 traz uma profecia contra a Babilônia. Capítulo 14 fala sobre a volta de Israel, né, que foi levado em cativeiro, e um hino sobre a queda de Babilônia. Depois profecias contra os assírios e contra os filisteus. Capítulo 15, profecia contra Moabe. Capítulo 16, o desespero dos moabitas.
Capítulo 17, profecia contra Damasco e Efraim, as duas nações que se uniram ali contra Judá para tentarem fortalecer o reino contra os assírios. Capítulo 18, profecia contra a Etiópia. Capítulo 19, profecia contra o Egito. Egito e a Síria voltarão para o Senhor. Então temos uma profecia contra o Egito, mas ao mesmo tempo vem trazendo o propósito de Deus para com o Egito e a Síria. Capítulo 20, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Capítulo 21, profecia contra Babilônia, profecia contra Dumá, profecia contra a Arábia. Capítulo 22, profecia contra Jerusalém, né, a própria cidade de Deus. Capítulo 23, profecia contra Tiro. Capítulo 24, o Senhor vai castigar o mundo, alegria dos justos e ruína dos transgressores. Capítulo 25, cântico de louvor pela misericórdia divina, e um banquete para os povos, e castigo para Moabe. Capítulo 26, cântico de confiança e proteção divina, castigo e salvação. Capítulo 27, Deus ama o seu povo e o salva. Então, esses são os temas que se encontram aqui, né, nesse quadro, nesse bloco de texto escrito pelo profeta Isaías. Né? Ele até introduz o tema no capítulo 13 como se fosse um outro livro até. É como se fosse um livro dentro do livro. Então a gente tem aqui um quadro, né, um quadro bem claro assim, de todas as sentenças determinadas sobre essas nações que existiam nos dias de Isaías, que eram um problema nos dias deles, e algumas nem eram problema ainda, como é o caso de Babilônia. E Babilônia, na verdade, é o que nós vamos focar mais, né, nesse estudo. Né? O foco central é Babilônia, pelo que vocês até viram pela introdução do vídeo aí. Então vamos ao tópico 2, a decadência da grande Babilônia. O texto bíblico declara, em Isaías 13:1, sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Então, como eu disse, assim, Isaías introduz aqui esse bloco, né, como se fosse um novo livro. Ele volta declarando assim, ele se apresenta, né, como profeta Isaías, filho de Amós, como ele disse também no início do livro lá atrás. Né? Então o livro, né, o capítulo 1 aqui, vem falando sobre a queda de Babilônia. Mas ele trata de uma forma assim muito... A descrição que é trazida nesse capítulo, ela se confunde muito com a própria decadência do mundo. Né? Não só a Babilônia, a nação babilônica dos dias de Isaías, mas ela traz um quadro de juízo que pode ser aplicado também de forma geral. Né? Não somente sobre a nação de Babilônia, mas o texto é construído de uma forma que ele faz um paralelo com os últimos dias. Ele é um capítulo escatológico. Né? Ele tem na sua essência esse intento, né? Essa intenção. Então, o capítulo 3 de Isaías, que fala sobre a destruição de Babilônia, ele faz menção da queda de Babilônia, mas traçando um paralelo com a destruição, né, do mundo nos últimos dias. É mais ou menos o que Jesus faz no capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntam para Jesus, mestre, quando acontecerão todas as coisas, né? Quando aconteceram esses eventos? Jesus tinha começado o assunto, eles ficaram curiosos ali, querendo saber mais. E aí Jesus começa a traçar ali o destino de Jerusalém. É o destino de Jerusalém. Só que estava misturado com eventos finais, eventos dos últimos dias. Eram profecias escatológicas, diziam respeito ao fim da escatos, né? Últimas coisas, escatológica. Então, eram profecias que diziam respeito ao tempo do fim. Elas não se aplicavam apenas para o dia dos discípulos. Né? Elas aconteceram ali nos dias dos discípulos também, de forma em miniatura, né? O destino de Jerusalém, né? O que ela sofreu, o que ela passou, era uma miniatura, era um quadro em miniatura do que o mundo passaria nos últimos dias. A mesma coisa acontece aqui no capítulo 13, quando Isaías fala de Babilônia. Ele fala de Babilônia, mas ao mesmo tempo se aplica aos últimos dias. Não só um juízo sobre Babilônia, mas um juízo sobre
todos os povos da terra, sobre todas as nações, antes, né, que Jesus venha. Nos dias de Isaías, o reino de Babilônia não representava um perigo, né? Na verdade, a nação mais poderosa da época era a Síria. E quando pensava em Babilônia, né, Babilônia, na verdade, havia sofrido até nas mãos dos assírios já, então né, nenhuma mente ali se preocupava muito com Babilônia. Só que as coisas iam mudar, e Deus já sabia disso. Isso é o que é interessante. Se você estuda direitinho o livro de Isaías, você vai entender que Isaías foi realmente escrito antes que esses eventos acontecessem. E é isso que faz do livro de Isaías um livro extraordinário. Ele vem falando do destino de uma nação que ainda nem era poderosa, que era a Babilônia. Isaías fala do nome do príncipe que daria fim à Babilônia, que seria Ciro, né? o rei dos Medos e Persas. Ele é mencionado, o nome dele é mencionado antes que ele nascesse, né? Nem se pensava em nascimento de Ciro. E ele já havia profetizado, ele havia recebido uma revelação da parte de Deus de que o príncipe, aquele que traria o fim à Babilônia, não está aqui no capítulo 3, viu? Talvez você vá ler aí e não vai encontrar, está em outro capítulo. Ele é mencionado, e isso é uma coisa fantástica, assim, a forma como o livro é tão preciso, né? A Bíblia, na verdade, ela é um livro preciso, sim. É lógico que há detalhes ali, há questões ali que você tem que ler e procurar entender muito bem ali as minúcias que estão sendo tratadas no texto, para a gente não poder tirar a conclusão errada das coisas. Mas, olha, a Bíblia fala de povos, de nações, e tudo está em conformidade com a história. Mesmo quando existe alguma nebulosidade assim, é uma nebulosidade que não foge muito do real e das possibilidades, né? Então é um livro fantástico realmente. E o livro de Isaías ele é espetacular nesse sentido também. Então a queda de Babilônia aqui, você pode enriquecer mais o seu entendimento aqui no capítulo 13, se você for até o capítulo 5 do profeta Daniel, e lá você vai encontrar a queda da Babilônia literal, né? Então lá vem trazendo a história do rei Belsazar, que era filho de Nabonido, né? Ou seja, ele era descendente de Nabucodonosor. Nabucodonosor não existia mais nessa época, já havia morrido. Então Belsazar reinava ali, era um corregente da Babilônia, o pai dele estava viajando, o pai dele era um estudioso, né? Escrevia, era um historiador, e ele, enquanto estava ausente, o filho ficou no lugar. Então foi justamente nesse momento, num dia de festa, de muitas orgias, o capítulo 5 vem falando assim que o rei mandou trazer os utensílios sagrados da casa de Deus para festejar, para cultuar, além de fazer a festa, né? Era uma festa em homenagem também aos seus deuses, a deuses pagãos. Então tinha tudo aquilo, a festa tinha tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas o pior de tudo, a arrogância de Belsazar. Que a lição toda aqui vem tratando de arrogância, né? O problema maior desses reis aqui, dessas nações, era a arrogância. E Belsazar era muito arrogante. Deus não poderia ser misericordioso com ele, Deus foi misericordioso com ele. Porque ele conhecia a história de Nabucodonosor. O avô dele, ele havia se convertido, ele havia reconhecido o verdadeiro Deus e havia até decretado que o povo de Babilônia deveria adorar o Deus de Daniel. Só que ele não aceitava nada disso. Ele seguia um caminho, uma linha totalmente contrária a isso aí, uma vida de total dissolução. Então naquela noite, na noite que ele deu aquela festa, chegou o seu fim. Enquanto ele estava ali festejando, Ciro estava lá fora, ele desviou o curso do rio Eufrates e conseguiu passar pelos muros, né? Conseguiu entrada pelos muros, a parte aberta do muro, né? Por onde o rio atravessava, ele diminuiu ali, por ali ele entrou e invadiu a cidade. Invadiu a cidade sem precisar derramar muito sangue, porque a cidade toda estava em festa. Eles estavam tão tranquilos com o poderio que eles tinham, né? Com a fortaleza que era o reino de Babilônia. O reino de Babilônia era uma nação fantástica, assim, né? E então Ciro entrou ali tranquilamente,
e deu fim, deu cabo do rei Belsazar. Naquele dia ele perdeu, né, ele perdeu o seu trono, perdeu a sua vida, e Babilônia caiu, como Deus havia predito. Né? Então essa é a queda de Babilônia. Só que agora a gente vai entrar um tópico bem interessante. A queda do rei do monte. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14. Bom, aqui o texto, né, vem trazendo também, mais uma vez, uma sentença contra o rei de Babilônia. Que rei era esse? Então nós sabemos que o rei do dia da queda, o rei que governava durante a queda de Babilônia, o rei mesmo era Nabonido. Mas quem estava agindo ali, quem estava trabalhando, porque Nabonido estava viajando, quem estava tomando conta de tudo e tomando decisões e fazendo e acontecendo, era o seu filho Belsazar. Então Belsazar aqui certamente é o rei, né, sobre quem cai a sentença, por causa de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade. Né? O texto é bem claro em representar aqui esse rei como uma pessoa muito orgulhosa de si mesmo e uma pessoa que quer assentar-se acima de todos os outros. Ela quer dominar tudo, né? Ela quer exercer o seu poder sobre tudo e sobre todos. Só que ao mesmo tempo, o texto ele se torna, mais uma vez, a profecia ela tem duplo significado. O texto profético aqui tem duplo significado. Ele não está falando só do rei literal de Babilônia. Esse texto é bem conhecido de todos, esse texto aqui de Isaías, porque é o texto que descreve o inimigo de Deus, o verdadeiro inimigo de Deus, né? Aquele que se rebelou contra ele no céu. É um texto que fala sobre Satanás, né? sobre as suas intenções, né? O seu período de brilho, o seu período de queda. É um texto que vai, juntamente, esse texto, juntamente com o de Ezequiel 28, vai trazer um quadro, né, uma visão melhor para a gente poder compreender quem é esse anjo, quem é esse inimigo, esse antagonista de Deus, né, e do seu filho, esse antagonista do céu. E não só Ezequiel, né, capítulo 12 de Apocalipse também acrescenta mais coisa. E você vai encontrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nos rituais do santuário. Você vai trazendo elementos, você vai tendo um quadro, você vai conseguindo pintar um quadro melhor sobre a história desse inimigo, né, desse anjo que se rebelou. Então, é nessa parte aqui que eu quero mostrar para você esse livro. Bom, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Esse comentário bíblico aqui, ele é vendido, ele é impresso na Casa Publicadora Brasileira, é vendido pela casa, você pode encontrar nas livrarias da casa, você pode comprar pela internet também. E ele comenta a Bíblia toda, verso por verso, né? Capítulo por capítulo, verso por verso. Esse volume aqui que eu estou segurando é o volume de número 4, né? Ele traz os livros de Isaías a Malaquias, né? Então, o livro dos profetas aí, de Isaías a Malaquias. Então, está tudo aqui comentado e detalhado, né? Fora isso, tem uns estudos aqui no início também, tem ensaios sobre os períodos bíblicos, né? Sobre a história dos reis, dos profetas. Né? É um material produzido assim por teólogos, por doutores da igreja. Então, é um material excelente. E aí eu quero ler para você aqui o que ele comenta a respeito desses versos de Isaías aqui. Quando ele fala assim, olha, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Né? O que é esse estrela da manhã, filho da alva? A gente chama, né, a gente costuma dizer que Satanás, antes de se tornar Satanás, ele era Lúcifer.
né? Ele vivia no céu, era um anjo de Deus, né? Um querubim cobridor lá, ele comandava as hostes angélicas também, mas se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Mas da onde vem esse nome Lúcifer? Da onde a gente tirou isso aí? Porque às vezes você lê a Bíblia inteira, você não encontra essa palavra lá. Você vai encontrar o nome Lúcifer em algumas versões antigas da Bíblia, né? Geralmente versões católicas. Então aqui eu vou ler o comentário, vou ler para você o que o comentário vem dizendo sobre isso aqui. Olha que interessante. Estrela da manhã, né? Comentando o verso 12, estrela da manhã. Do hebraico Helel, literalmente brilhante. Então no hebraico não é Lúcifer que aparece, é Helel. Então Helel significa brilhante, e Helel vem da raiz halal, que significa emitir luz, brilhar, ser brilhante. Então tem tudo a ver com brilho, com luz, né, com fulgor. Ou seja, isso remete à imagem de glória, né, de poder. O substantivo Helel e seus equivalentes em línguas afins era comumente empregado com referência ao planeta Vênus, como uma estrela da manhã por causa do seu brilho sem igual. Vênus é o mais brilhante de todos os planetas e, quando atinge seu esplendor máximo, é 7 vezes mais brilhante que Sírio, a mais refulgente de todas as estrelas fixas. Quando está localizada numa posição favorável, é facilmente visível a olho nu ao meio-dia. A Septuaginta traduz Helel como Eósforos, estrela da manhã. É daí de onde vem a nossa estrela da manhã aqui. Então Helel, que significa brilhante, significa emitir luz, significa brilhar, ser brilhante. Então, como essa palavra era sempre usada no hebraico para se referir ao planeta Vênus, né, a estrela que aparece no céu, que é mais brilhante do que, como o comentário disse aqui, em alguns casos, mais brilhante que a estrela mais brilhante do céu. Então ela foi traduzida já na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. A versão grega do Antigo Testamento, então, traduz a palavra Helel para Eósforos, que significa estrela da manhã. Literalmente, o que traz a alva, designação grega comum para Vênus quando aparecia no céu pela manhã. E o nome Lúcifer, de onde vem então? O nome Lúcifer vem do latim e significa portador de luz. Então, quando Jerônimo traduziu a Bíblia, a Septuaginta, né, o Antigo Testamento, para a língua latina, ele usou uma palavra, né, que deu origem a esse nome que nós usamos hoje, Lúcifer. Então, Eósforos, né, na Septuaginta grega, foi vertida para Lúcifer, né, que significa portador de luz, né? Lúcifer, na verdade, é a junção de duas palavras latinas, lux e feres, né? Lux, que é luz, e feres significa portar, né, possuir. Então ele era possuidor de luz. A palavra Lúcifer significa portador da luz, aquele que possui luz, que brilha. A gente vê que as palavras todas que são usadas, seja no hebraico, seja no grego, seja no latim, todas elas têm o mesmo significado. Elas falam de um ser brilhante, de alguém que é portador de luz, de alguém que brilha, como a estrela da manhã, né? Como a estrela Vênus na manhã. Ela é brilhante, ela brilha no céu, ela se destaca no céu. Então esse ser aqui, que se rebelou, que aparece como rebelde aqui nesse livro de Isaías, era um ser brilhante, era um ser que refugia. E o interessante é que o nome Estrela da Manhã, ele na Bíblia, embora aqui ele esteja sendo usado como referência ao inimigo, esse termo Estrela da Manhã é usado também para falar de Cristo. Cristo é a Estrela da Manhã. Pedro fala sobre isso e o Apocalipse também fala que ele é a Estrela da Manhã, né? A Estrela da Alva. Então, esse ser, ele tinha no céu quase que a mesma ele fazia parceria lá com o Filho de Deus no céu, no governo das coisas. E justamente foi com o Filho de Deus que ele se rebelou. Justamente por eles terem essas características, esses atributos. Porque a palavra aqui, Estrela da Alva, não é um nome, né? Não é exatamente um nome, é um atributo
que é dado a esse ser poderoso. Então, o que a gente conclui dessa história? A gente não sabe o nome do anjo. A gente não sabe o nome do anjo que se rebelou no céu. Nós chamamos aqui de Lúcifer, né? Porque é uma transliteração desse termo hebraico, estrela da manhã, né? Portador de luz. Mas nós não temos o nome dele. Isso aqui é apenas um nome de atributo. Assim como a estrela da manhã também é um nome de atributo de Cristo, né? do próprio Jesus. Jesus nós sabemos o nome, né? O nome que ele recebeu aqui. Mas o inimigo nós não sabemos o nome. Talvez não seja nem importante saber. Hoje ele é chamado de Satanás, é chamado de diabo, mas tanto o nome diabo como Satanás também são atributivos, né? São termos atributivos, eles não são o nome real dele, né? O único nome que parece ser um nome real é o nome Gabriel, né? Que aparece para o anjo ali que conversa com Maria, o anjo que traz visões de Apocalipse, né? O anjo que traz as visões para Daniel. Então Gabriel ele é citado, o nome dele é citado. Mas pode ser também um nome atributivo, né? Pode ser também. Nós não sabemos. Então nós temos ainda muita coisa que aprender sobre essas questões do céu, né? Mas o que a gente tem aqui já é o suficiente para a gente poder entender o plano da salvação. Isso é que é importante. Então o quadro é esse aqui. Nós temos aqui um texto de Isaías que ao mesmo tempo que fala do rei, ele vem tratando também do diabo. Ele usa o rei de Babilônia como um símbolo, como uma representação do inimigo. E olha o que o inimigo faz. O inimigo, ele foi lançado por terra, né? Ele era a estrela da alva, ela era a estrela brilhante lá no céu, mas foi lançado na terra. Ele não brilha mais no céu, ele caiu na terra. E agora ele debilita as nações, né? Veja como foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Então na terra eles debilitavam as nações e ele foi, né, além de lançado na terra, ele foi destruído aqui na terra. Vocês pensam assim, você pensa assim, o texto declara: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Então o objetivo de Satanás, né, no verso seguinte, é bem claro. Ele fala assim: serei semelhante ao Altíssimo. O objetivo dele era tomar o lugar de Deus. Esse é o grande objetivo do inimigo. Foi o objetivo dele no céu, continua sendo o objetivo dele hoje. Apesar disso ser um ato de loucura, porque você, um ser criado, um ser minúsculo, um ser insignificante, diante do Criador de tudo, né? A própria vida que esse ser possui não é dele, porque é uma vida emprestada por Deus. Deus o mantém vivo, que na hora que Deus quiser acabou, não tem mais inimigo. Então esse ser procura se rebelar contra o seu Criador, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não faz sentido, mas nós nos rebelamos contra o Criador. Aqui na Terra também houve rebelião. Nós seguimos os passos do inimigo. Nós nos tornamos escravos dele. Ele que quer ser o príncipe de tudo, ele quer colocar ele quer assentar-se no monte, né? Ele quer ser o rei do monte, ou seja, ele quer essa é uma figura que é tirada ali dos antigos mitos, né? Não só dos babilônicos, mas de outros povos ali. Os deuses se reuniam em montes para tomar as decisões sobre os humanos, né? A gente, por exemplo, na mitologia grega mesmo, nós temos o famoso Monte Olimpo. No Monte Olimpo haviam 12 deuses ali que se reuniam para traçar os destinos da humanidade. Então essa figura de uma divindade sobre o monte para dominar tudo é bem conhecida dos povos antigos. Então Isaías usa aqui, por inspiração de Deus, ele usa a figura para falar que o inimigo ele pretende se assentar no monte da congregação, e a intenção dele não é só sentar-se ali, ele quer comandar tudo, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Ele quer ser Deus. Nós podemos querer ser Deus em dois sentidos. Ou sermos semelhantes a Deus no caráter, ou podemos querer ser Deus como usurpadores, né? Tomar o seu trono, tomar o seu lugar, achar que somos donos de nossa própria vida, que somos livres, ou seja, independentes do Criador. Ou seja, queremos nos fazer deuses, senhores de nós mesmos. Então, nesse sentido é péssimo, né? Esse é o sentido da queda. E é por isso que esses capítulos todos aqui desse bloco de Isaías
vem falando da queda desses reis, porque todos eles eram orgulhosos, eram cheios de si, eles queriam escravizar as outras nações, queriam dominar, eles queriam crescer, queriam ver suas nações crescendo, se tornando cada vez mais poderosas, à custa de outras pessoas, à custa do sofrimento, à custa da pobreza, à custa da morte. Né? Eles exploravam. E isso, na verdade, é um quadro que a gente vê até os dias de hoje. Né? Muitas nações vivem da exploração daqueles que são mais fracos. Né? Então isso não mudou. É por isso que essas sentenças aqui, que recaem sobre essas nações, elas no capítulo 13, são apresentadas de forma mundial. Porque isso que as nações viveram naqueles dias, continuam vivendo hoje. Esse é o quadro. Então vamos ao próximo tópico. A porta dos céus. A Babilônia, aqui continua falando sobre a Babilônia. A Babilônia, ela teve sua origem em Babel. Né? Lembra da história de Babel? A palavra Babel ali, que no hebraico é Bavel, a Bavel é a mesma palavra que é usada tanto para falar da Torre de Babel quanto para falar dos babilônicos. No hebraico é Bavel. Mas na língua hebraica, Bavel, ela é uma brincadeira que se faz com o nome original dos babilônicos. No hebraico, Bavel significa confusão. Né? No hebraico, Bavel significa confusão. No original babilônico, na língua babilônica, o significado é outro. O significado é porta do Deus ou porta dos deuses. Ou seja, eles entendiam que Babel, construindo aquela torre, eles conseguiriam alcançar, né, o lugar onde Deus vivia, estariam protegidos, poderiam dominar a todos lá de cima. Seria uma forma de alcançar a divindade, a salvação, né, escalando, né, o alto se a Torre de Babel seguiu os moldes, os modelos dos zigurates que foram encontrados depois nas ruínas de Babilônia, né, e também nas histórias que os historiadores contavam, o objetivo dessas torres era cultuar os seus deuses lá no alto. Né, era como se fosse uma escada, elas eram uma escada e o caminhar, né, subir essa escada levaria você até a divindade, né, levaria o homem à salvação. Então, a figura que é usada aqui é a figura de um homem buscando por meios próprios a sua salvação. Ele constrói uma escada e acredita que essa escada o levará mais perto de Deus. Ou, né, como no caso do capítulo anterior, né, tomará o próprio lugar de Deus. Fará do homem um Deus, uma divindade. Então nós temos em contraposição a isso aí, o sonho de Jacó. Né? Jacó, quando ele fugiu da terra dele lá, porque ele havia enganado o pai, havia enganado o irmão também, ele no meio do caminho teve um sonho. Ao relento, à noite, ele deitou-se para dormir com a cabeça sobre uma pedra, e ele teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma escada. Então essa figura da escada, a escada que leva ao céu, é uma coisa bem conhecida nas antigas, né, pelos antigos povos. E ele tem um sonho de uma escada. Só que essa escada não foi construída por homens. Era uma escada que vinha do céu. Era uma escada que ligava o céu à terra. E ele viu os anjos subindo e descendo sobre essa escada. Jesus, na conversa com Nicodemos, ele vai fazer uma ligação entre esse sonho de Jacó com a sua própria realidade. Ele fala para Nicodemos assim, você verá o céu aberto, né, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus, ele é a escada. Ele é a escada que foi provida pelo céu. Nós só podemos subir e descer ao céu por meio dessa escada que é Cristo. O nosso acesso ao céu é Cristo. Os babilônicos inventaram um tipo de acesso ao céu, que é um tipo humano, que não levava a lugar nenhum, só trazia confusão. Foi o termo que foi usado pelos hebreus. Né? Aquilo ali só trouxe confusão, desordem, caos. Né? E é a situação que nós vemos hoje. Hoje a gente vive num mundo tão cheio de religiões e tão cheio de crenças, e existe briga, existe contenda, existe conflito, é confusão em cima de confusão. E aí as religiões se misturam com a política e o negócio fica pior ainda. Babilônia literal, dos dias de Isaías, dos dias de Daniel,
ela era esse tipo de nação, né? O poder político e religioso estavam ali unidos, eram praticamente um só. O próprio rei era um tipo de divindade, né? O que era comum também em muitas culturas daquela época. Então, esse tipo de meio de salvação é o tipo de salvação que Deus condena. É aquela salvação que é construída pelo homem. Então, o homem, desde a queda, ele procura dar um jeitinho de encobrir os seus defeitos de caráter, de encobrir os seus pecados, sua vergonha. E Deus, ele sempre surge aparecendo com uma solução diferente. Lembra de Adão? Adão e Eva, quando descobriram que estavam nus, coseram folhas para cobrir a nudez. Deus não aceitou aquilo lá. Deus não aceita o que o homem faz para cobrir a sua vergonha, ou seja, para esconder o seu caráter. Deus não aceita. Deus foi lá e deu a eles dois roupa de peles de animais. Só que tem um detalhe. Se Deus deu roupa de peles de animais, ele não... será que ele fez assim, ó, mágica? Aí a roupa apareceu no corpo dele? Ele poderia fazer isso. Mas o texto bíblico ele não deixa, ele não dá mais para esse tipo de coisa. Se ele fizesse assim, o texto teria dito. Então Deus fez aparecer uma roupa para Adão e Eva. Não. Como ele fez na criação. Na criação ele falava apareça e as coisas apareciam, né? Agora, quando chegou no Adão e Eva, ele fala assim que deu roupas de peles de animais, vestiu Adão e Eva com peles de animais, porque esses animais tiveram que ser mortos antes. Então, para cobrir a nudez de Adão e Eva, a sua vergonha, o seu pecado, o seu caráter, Deus não aceitava uma roupa que eles mesmos fizessem. Tinha que ser a roupa que ele dava. E a roupa que ele dava foi a de animais mortos. Por quê? Porque aqueles animais representavam o Filho de Deus que no futuro daria vida por toda a humanidade. Essa é a roupa que deve nos vestir. A roupa, as vestes da justiça de Cristo. Aquelas peles de animais ali simbolizavam a justiça de Cristo, o meio de salvação de Cristo. Aquela escada que Jacó viu simbolizava o meio de salvação de Cristo, a forma como o céu entendeu que o homem deveria e poderia ser salvo. Então nós não podemos nos salvar por nenhuma outra forma, nenhum outro método, nenhum outro meio que não seja por Cristo. Cristo, ele é a nossa escada, ele é o nosso... Ele mesmo falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? O último tópico, vitória final de Sião. Olha só, nós temos um texto declarando, né, no capítulo 24, uma sentença de desolação sobre a terra. E ele fala assim, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície, dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Né? Felizmente a gente não vai poder comentar tanto isso aqui, porque esse é outro texto que dá assunto, né, para não acabar mais, mas o nosso tempo já passou aqui. E o que a gente pode entender aqui é que Deus de novo está proferindo sua sentença sobre a humanidade, não só sobre uma nação específica, mas aqui é um texto que fala sobre a terra toda. Ó. O Senhor vai devastar e desolar a terra. Por quê? Porque as nações, o mundo todo se tornou como essas nações gentílicas do passado, cheias de arrogância, cheias de orgulho, né, e desprezo total pelo ser humano. Então, por causa disso, a ira de Deus se acende e ele vai dar cabo, ele vai dar conta de tudo isso. Mas não é só isso. Isaías 25:9 declara, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Assim como no dia da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos e tirou a família de Ló de lá, e salvou a família de Ló, da mesma forma nos últimos dias, quando Deus derramar a sua sentença sobre a humanidade, como é o caso do primeiro texto que a gente leu, Deus ele terá um povo a quem resgatará, um resto volverá. Olha,
Olha os links, né? Um resto volverá. Deus tem um povo. E esse povo aqui, no meio de toda essa catástrofe, né? Naquele dia, naquele grandioso dia, embora o mundo esteja ali sendo destruído, sendo aniquilado, Deus tem um povo. Esse povo fala: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Enquanto o mundo está acabando, tem um povo alegre. Tem um povo que manteve a chama da esperança acesa ali, a chama da fé. E naquele dia eles recebem a sua recompensa. Que você faça parte desse povo. Eu quero fazer parte desse povo. Eu acredito que faço. Né? Que você também tenha esse desejo no seu coração, tome uma decisão ao lado de Jesus, porque só existe salvação em Cristo. Saia de Babilônia. Né? Lá em Apocalipse tem um texto que diz assim: sai dela, povo meu. Sai dela de Babilônia. O texto está falando de Babilônia. Sai dela, povo meu. Porque mesmo lá em Babilônia, no meio dessa confusão toda, Deus tem os seus fiéis. E ele fala assim, ele apela: sai daí do meio e vem para perto de mim. Então vamos fazer isso. Vamos sair de Babilônia e vamos abraçar o Senhor do Universo, o verdadeiro Senhor do Universo. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo. Tchau!